E aí, galera, estão me ouvindo agora? Alguém faz assim pra mim, por favor. Deu. Obrigado, Paty. Gente, eu acho que é porque o telefone tocou, né? Aí quando eu fui desligar o telefone ali, sei lá, talvez caia, não sei. Tem que pensar agora, tem que descobrir agora o que fazer nessa situação. Bom, vou voltar um pouquinho, recapitular um pouquinho o que estava sendo... Obrigado, gente. O que estava sendo colocado, né? Vou voltar ali nas perguntas para a gente seguir a partir dali, tá? Para eu não perder o fio da meada. E também porque vai ficar gravado, tem gente que vê depois e aí o raciocínio fica cortado, tá bom? Bom, o enunciado da live era: Exército do Cristo. Quem são, onde estão e o que se espera desse povo, né? Aí eu fiz algumas considerações lá e eu não vou fazer essas considerações de novo, né? E eu estava usando a analogia do padre numa guerra que ele falou, né? Numa guerra, aqueles filmes de guerra, existe um exército da treva, que representa uma agenda da treva, e existe um exército da luz que representa uma agenda da luz, né? Por que não cabe aqui as ego trips, né? Eu vou falar isso ao longo da live, essa coisa de exército do Cristo, essa vaidade espiritual, porque não existem escolhidos, existem aqueles que se auto-escolhem, né? Existem os auto-escolhidos. Sabe aquela pessoa que se voluntaria para ir para a guerra? Então, ele não é especial por isso, ele escolheu fazer aquilo, né? Esse exército do Cristo, que a gente fala tanto, são todos auto-escolhidos, são voluntários, são pessoas, almas, que se voluntariaram em algum ponto da sua trajetória evolutiva para brigar por esses valores, pela manutenção, pelo ancoramento dessa energia crística. E o ancorar a energia crística como eu estava falando lá na outra live que caiu, a gente cada vez que a gente se volta para essa energia, numa meditação, numa música, no ancoramento que a gente fez rapidinho ali na outra live, né? No Pai Nosso em aramaico. No final nós vamos fazer um ancoramento bem rápido para vocês verem como é simples e como a gente é tomado realmente por essa energia, né? Quando a gente se volta para ela. Então, voltamos lá para a analogia. Tem o exército da luz e tem o exército da treva aqui, certo? O exército da treva, ao comando do seu comandante, lança flechas. Pensa aqueles filmes bem antigos. Eles lançam flechas, aquelas flechas vêm em diagonal, né? Na direção do exército da luz. E aí esse exército da luz, também ao comando do seu comandante, todos se juntam e fazem assim com o escudo para que não fiquem brechas entre um escudo e outro, para que essas flechas batam nos escudos e caiam, né? Se essa flecha fura o bloqueio dos escudos, ela vai necessariamente atingir alguém. Essas flechas têm as pontas envenenadas e esse ser, mesmo que ele não seja ferido no braço, ele vai morrer de envenenamento, né? Essa é uma analogia que eu vi numa live de um padre falando sobre isso. Eu achei sensacional. E isso traz de forma muito precisa e feliz a função do exército da luz. Então eu comecei pela terceira pergunta, né? As perguntas são: Exército do Cristo, quem são, onde estão e o que se espera desse povo? Então eu estou na pergunta número 3, depois eu vou para as outras duas. O que se espera desse povo? Em primeiro lugar, tem duas coisas muito, muito pontuais que se espera do Exército do Cristo. Depois, quando eu falar quem são, a gente vai desmistificar essa coisa do ser especial, tá? Primeiro nós estamos na função, na missão. Tem duas coisas cruciais que se espera desse exército do Cristo. Um é o ancoramento da energia da alta frequência, da frequência de luz, da frequência da quinta dimensão, da frequência do Cristo, da frequência divina, da luz divina, né? Através de consciência, de oração, de meditação, de atitudes de amor, de paz, de bem, de carinho, de gratidão, de perdão, de paz, de luz. E tudo que for voltado para isso, né? Então, ações
passivas, né? Uma meditação, uma oração, ou um trabalho voluntário para estender a mão para alguém que precisa. Tudo isso é trabalho de ancoramento de energia crística, né? É exatamente o exemplo dado pelo mestre, né? Caridade, trabalhos de caridade, tem pessoas que fazem muito isso, né? Então, e eu também fiz parte dessas pessoas que criticaram as igrejas e as religiões durante muito tempo, e hoje eu não faço mais isso. E eu entendo sim que elas, em alguns momentos, e ainda hoje, né, alguns setores dessas organizações, elas causam um grande desserviço para a humanidade, inclusive elas ajudam os comandantes do Exército das Trevas em vários pontos, né? Infringindo medo, infringindo discórdia, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas as igrejas, boa parte delas, pelo menos, elas praticam muito essa questão da caridade, né? E a caridade também é uma forma de ancorar a energia do Cristo, a energia do Mestre no planeta, tá? Então existem formas passivas, como oração, meditação, cursos, conversas, canções, louvor, mantras. Você ancora essa energia crística. E formas ativas. Formas ativas, caridade, bem-aventurança, amizade, gentileza, cordialidade, educação. Cada vez que você faz algo para elevar alguém, para elevar a autoestima de alguém, para mitigar a dor de alguém, que você move sua energia para cura, para elevar a autoestima, para expandir consciência, para melhorar a vida de alguém em qualquer área, seja na material, emocional, mental ou espiritual, você está também trabalhando no ancoramento da energia crística no planeta, tá? Então existem essas duas formas de ancorar essa energia do Cristo. Então, do exército do Cristo se espera, 1, ancoramento. E 2, e hoje, tão importante quanto o ancoramento. E é aí que está pegando e que existe muita discussão, principalmente nos meios espiritualistas, existe muita discussão disso, porque existe uma parte dessas pessoas que trabalham com isso, ou que militam dentro desse universo, né, da cura, da expansão da consciência, da espiritualidade, que acha que a gente não deve entrar em combates, entrar em embates, que o nosso trabalho é tão somente o número 1, ancorar a energia crística, né? E existe uma facção, uma parte dessa equipe, né, de exército, desses trabalhadores da luz, que defende que sim, nós devemos ir para o combate porque nós somos guerreiros e nós estamos aqui para isso, né? E vocês já sabem que eu sou desse segundo time, né? Eu sou um dos combatentes. E hoje, gente, eu nunca tive dúvidas disso, e hoje eu tenho menos ainda, de que sim, tão importante quanto a gente ancorar a energia do Cristo é a gente fazer o papel de escudo, usando a analogia da guerra que eu usei lá no início, né? As flechas envenenadas estão vindo o tempo todo, e o exército aqui, inimigo, ele se fecha para não levar essas flechadas envenenadas. Nós, o exército do Cristo, somos esses escudos. Nós precisamos ser esses escudos. Escudo do quê? O que a treva precisa? Qual é a principal objetivo da agenda da treva? Avançar sobre o planeta e manter o controle total e absoluto do planeta. E nós, enquanto exércitos, enquanto exército, enquanto soldados do Cristo, temos a missão, a função de não permitir o avanço do exército inimigo, do exército trevoso. Bah, Fernando, que papo de guerra, que papo de dualidade, de ódio. Isso eu já estava falando lá na outra live que caiu. Gente, estamos num plano de dualidade. Quando a gente evoluir a consciência o suficiente para não pensar mais em dualidade, para não estar mais num plano de dualidade, aí a gente não precisa mais se preocupar com isso. Hoje nós estamos habitando um planeta de dualidade. Ainda não existe unicidade aqui, porque o nosso estágio de consciência ainda se encontra aqui. Então,
eu sugiro muito que a gente pare de bancar os evoluidinhos, né? E a gente caia na real de que a gente caiu num plano de dualidade e que se a gente não abrir os olhos para isso e a gente achar que está tudo bem e a gente achar que tem que ficar fazendo on o dia inteiro, existe um outro lado que está trabalhando e está avançando na sua agenda. E eles conseguem avançar mais e mais, quanto mais esse exército aqui diz assim, ó, a gente não precisa guerrear não, a gente só precisa fazer on. Não é por nada que Arcanjo Miguel usa uma espada. Perfeito, Fran. Arcanjo Miguel é a representação clássica disso. Tá o Cristo ali atrás e olha quem está ali, né? Não pode faltar a energia dele. Isso é energia de guardião, energia de guerra, energia de guerreiro. Mas não é guerreiro que vai usar uma metralhadora. É por isso que as pessoas confundem o termo guerra e acham que a gente tem que ir para porrada. Não, a gente tem que usar as armas que Cristo nos entregou. Consciência, verbo, palavra, expressar a nossa, espalhar a boa nova, espalhar as sementes da energia e da consciência crística o máximo que a gente puder. E sim, conter, gritar contra o avanço dessas flechas envenenadas que o exército das trevas está lançando o tempo todo sobre a humanidade. O que vocês acham, gente, que foi esses 2 anos e meio, eu acho, né? Ou 2 anos, março de 2022, 2 anos, de coronga. O que vocês acham que foi isso? Flecha envenenada para tudo que é lado. Pessoas sendo literalmente envenenadas com o quê? Com notícias. Com inverdades. Com imposições descabidas. Com leis absurdas. Com decretos absurdos. Com ideologias extremamente perigosas, danosas, com os valores, os nossos valores consagrados há tanto tempo sendo atacados, sendo tripudiados, flechas envenenadas, né? Cada vez que aquele moço barbudo lá da nossa representante mor do exército das trevas na Terra, essa grande mídia, eu não vou falar o nome dela aqui, eu não quero nem trazer a energia dela para cá, o tal do Will, né? O barbudinho, bonitinho, com cara de bom moço. Cada vez que aquele cara desfere, e aquela galera toda desfere uma notícia com cara de verdade, e essa notícia, e você aceita essa notícia como uma verdade, você acabou de receber uma flechada. Com uma flecha envenenada. Uma flecha de medo, uma flecha de angústia, uma flecha de desarmonia. Durante 2 anos, os venenos das flechas foram direcionados para um pano de fundo chamado coronga. E vocês perceberam que mudou em 24 horas, em 48 horas, e não se fala mais nisso? Todas as cidades aí decretando, não precisa mais. No Rio de Janeiro, até semana passada, parecia a Alemanha nazista. E agora, de uma semana para cá, não precisa mais máscara. Consegue perceber o quanto a população é envenenada com essas coisas? E o quanto, sim, é o nosso papel sermos escudo para que essas flechas envenenadas não atinjam quem? Quem a gente está protegendo e está atrás de nós? Quem se coloca na frente desse exército? E de novo, não é bom nem ruim, são as pessoas que escolheram, eu escolhi estar aqui, eu sei que faz parte do meu propósito nessa vida fazer isso. Proteger aqueles que eu amo, a minha família, as minhas filhas, os meus amigos e todas as pessoas de bem que eu quero. Todo mundo que possa estar na retaguarda disso. E todas essas pessoas que se colocaram na frente estão fazendo isso. O que nós estamos fazendo? Protegendo o máximo possível de pessoas para elas não receberem essa flechada envenenada. Ou, se já receberam, a gente usar um antídoto, informação, para que o veneno dessa flecha seja eliminado do sistema
de corpos e de crenças daquela pessoa. É um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, é um trabalho extenuante às vezes, mas que vale a pena. Então, do exército do Cristo, gente, duas coisas são esperadas: ancorar a energia do mestre, dando energia para ela, dando atenção para ela, fazendo oração, fazendo meditação, cantando. Sabe o que eu gosto muito de fazer? E lá no final, no ancoramento, antes de iniciar o ancoramento, eu vou colocar para vocês, está até ali depois eu mostro ali. Jesus, a Alegria dos Homens. Uma música, Johann Sebastian Bach, né? Que é ele, Mozart, Tchaikovsky, todos esses grandes artistas da Renascença, eles vieram com atributos, missões específicas, né? Um para despertar cardíaco, um para despertar pineal, um para despertar as capacidades de expressão e manifestação através das suas peças, das suas músicas. E essa peça de Bach, né? Johann Sebastian Bach, Jesus, a Alegria dos Homens, ela traz a frequência do Cristo. Então, escutar essa frequência, escutar essa melodia, coloca lá no Spotify, deixa repetindo, deixa 2 horas repetindo. Olha o ancoramento de energia crística que você está fazendo com esse ato. Aí no meio disso você pode fazer um Pai Nosso em aramaico, ou o Pai Nosso que você conhece, tradicional. Você pode canalizar através da luz amarelo-dourado, você pode criar um ambiente amarelo-dourado na tua casa, ou se tiver um dia de sol, você pode ir para a rua e ouvir essa frequência com os braços abertos, voltados para o sol, vendo, sentindo esses raios do sol tocando o teu cardíaco. É energia crística pura, é consciência crística pura tocando o teu cardíaco e a tua pineal e se expandindo. Aí você tá estimulando ela, você está recebendo ela através de vários sentidos, né? O tato, o calor do sol, o sonoro, o visual, o mental, o intuitivo. Você pode usar várias formas para ancorar essa energia, tá? Pirâmide dourada, fantástico, Jorge. Eu vou colocar assim, Marisa, o link, tá? Depois eu vou colocar no final essa frequência para a gente fazer a meditação, o ancoramento juntos. Aí lá no Instagram, quando eu for postar a live, eu copio, eu coloco o link. Ô Jaque, se você tiver aí, eu não te vi online, se você tiver aí, manda lá pro meu WhatsApp o link do Jesus, a Alegria dos Homens no YouTube, que daí eu já, na hora que eu for postar, eu já só colo lá e coloco na legenda, tá bom? Obrigado, Marisa. Então, gente, do exército do Cristo é esperado essas duas coisas, tá? Deixa de viagem, que a gente tem que ser seres perfeitos, a gente tem que falar só coisas elevadas, a gente tem que viver em oração e meditação o dia inteiro, a gente tem que falar de forma branda, de forma suave, a gente não pode tomar cerveja, álcool, a gente não pode comer carne, a gente não pode dançar, a gente não pode falar piada, a gente não pode falar palavrão, pode falar bobagem. Essa é a ego trip. Essa é a vaidade espiritual que ferra com muita gente. Tá? Somos pessoas normais, como qualquer pessoa. Fernando Machado tem vários pontos da vida dele que precisam expandir, que precisa melhorar, que precisa evoluir, que precisa entender. Só que isso não me impede de fazer um trabalho específico que eu me voluntariei de fazer. Entende? Existem duas coisas muito importantes nisso, né? Uma é aquela pessoa que acha que tem que ser perfeita, senão ela não pode fazer um trabalho. Gente, um professor de português também comete erros de português. Um professor de física, ele não conhece todas as leis físicas que existem, mas ele vai ajudar os seus alunos com aquilo que ele conhece, com aquilo que ele tem. Então, fala, irmão, você tá aí? Parabéns, irmão. Parabéns ao vivo aqui. Paul Zoski aí, galera. Meu irmãozaço de caminhada. Tá ficando velho, hein? 4.6 hoje. Estamos chegando perto dos 50, irmão. Eu tô com 48, galera. Barbinha tudo branca aqui, ó. Então, tem que ser perfeito. Ou aquela pessoa que isso é pior ainda, gente, que veste aquela capa de ser espiritualista xarope, né? Que só veste bata, túnica, que fica assim o dia inteiro, tá louco pra mandar o outro tomar no zóio e fica namastê,
né? Que eu só te desejo luz. Não, cara, se não for real, se você não estiver sentindo isso, não faça isso. Expresse o que você tem de verdadeiro para expressar. O maior significado do amor é a verdade. Não existe amor sem verdade. Quando você elogia uma pessoa e esse elogio não tem verdade, esse elogio não é um elogio, é uma agressão. Ele é uma ofensa. Se você chama alguém, nossa, como você é especial, e se você não acha isso, se você não sente isso, esse especial para essa pessoa não é um elogio, é uma ofensa. É por isso que a gente tem que entender essas coisas, a gente tem que começar a funcionar de forma diferente, a gente tem que começar a mudar esse papo aqui nos nossos bastidores aqui da espiritualidade, da expansão da consciência. A gente tem que descer do salto de pessoas perfeitinhas, bonitinhas, que não falam, não vou falar de guerra, não vou me posicionar, não vou falar, eles vão pensar que eu sou bolsominion, vão pensar que eu sou isso, vão pensar que eu sou aquilo. Não, se expresse, fale, seja sincero, né? A sinceridade e a verdade é a maior prova de amor que a gente pode ter para com alguém, para com qualquer pessoa. Você não precisa ser grosseiro, você só precisa ser verdadeiro. Todas as verdades podem ser ditas, depende da maneira como ela é falada, né? Um elogio, ele pode ser muito desconfortável para a pessoa que recebe, e às vezes uma crítica pode não ser. Tudo depende da maneira como é colocado, né? Então, vou para a segunda pergunta, tá, gente? Então, as duas primeiras perguntas, a terceira pergunta, que era o que se espera desse povo, é ancoramento. A gente vai fazer, falei um pouquinho dele agora, a gente vai fazer lá na prática no final. E eu tô assim porque eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, tá? Acho que é essa energia crítica que mexe com a gente, né? E escudo, servir de escudo, gente, tá? Então, assim, ó, escudo, gente, vamos escudar nossas crianças, vamos escudar as gerações mais novas, né? Eles estão totalmente flechados, né? Com flechas envenenadas, foram flechados. Eu lembro de eu sou formado em educação física, né? Mas antes de fazer educação física, eu fiz um semestre de economia na Universidade Federal de Santa Catarina. Gente, eu fiquei só um semestre, mas o que eu ouvi naquele semestre de professores comunistas, né, que é a maioria desse meio, né, são pessoas que têm essa orientação, né, que também foram flechados em algum tempo atrás e só está reverberando isso. O que eu ouvi em um semestre de economia, gente, contra Cristo, contra religiões, contra valores, contra moral, contra ética, né? E defendendo valores completamente deturpados e conturbados, né? E valores que confundem a cabeça de um jovem. Eu tinha 18 para 19 anos na época. Obrigado, Terezinha. É um absurdo o que se faz, né? Então, o que nós precisamos fazer com as nossas crianças? Escuda, gente. Escuda, né? A Isis começou a ir na escolinha. E aí a gente sentiu, a Isis, como todas essas crianças que estão nascendo aí de uma época para cá, nível de sensibilidade altíssimo, né? E ela só chorava. Vamos dizer assim, é normal. Sim, é normal. Com uma semana chorando é normal. Uma hora ia parar de chorar, né? Porém, é muito legal a gente, como pais, né, como tios, como orientadores, a gente fazer uma leitura do contexto, né? Qual era o contexto lá da creche que ela estava indo, né? As pessoas, as professoras, as tias, que são ruins, são maldosas, não, estavam flechadas também, né? Qual era a energia que eu sentia ao chegar lá? Imagina a Isis com 1 ano e 8 meses, né? Gente, medo, a apreensão. Todo mundo com só o olho de fora, o pai e a mãe não podem entrar, tem que deixar o filho na porta da escola, a criança vai chorando, pedindo, não tem aquela coisa do pai entrar, brincar junto, dar aquela adaptada, não, é como se arrancasse a criança dos braços do pai e da mãe, levasse lá para dentro, aí ela começa a chorar, não entende o que está acontecendo, meu pai e minha mãe me abandonaram, e aí lá dentro aquele ambiente hostil, porque ninguém vê o sorriso de ninguém, aquela coisa não pode tocar, não pode abraçar, não pode isso, não pode aquilo.
Qual é a energia que está estabelecida, a egrégora que está estabelecida naquele meio? Medo, separação, perigo, cuidado. E ela, né, não conseguia ficar, assim, um nível de sensibilidade alto. E aí a gente conversou, eu falei, não precisa expor ela a isso. Agora, se a gente não tivesse como, não tivesse o que fazer, não tivesse, não tem com quem deixar, fazer o quê? Que é a realidade de muitos pais, né? A nossa não é. Então, não tira, vamos botar ela na natação, vamos botar ela em outra atividade, ano que vem a gente pensa nisso de novo, faz outra tentativa. E sinceramente, gente, hoje eu já não fiz isso com a minha filha mais velha, com a Bia, né? Não tinha esse entendimento nessa época, né? A Bia foi uma menina especialíssima, inteligente, sensível também pra caramba, e também teve muito problema no ambiente escolar. E até eu entender que o problema não era ela, e sim o ambiente escolar, né? Eu fiz um monte... Eu piorava a coisa, eu e a mãe dela. Porque a gente acreditava que ela tinha um problema. E hoje, na vida adulta, ela não tem problema nenhum. O que tem problema é o sistema que está totalmente envenenado pelas flechas. As flechas de quem? Desse exército trevoso, né? Então, a gente precisa escudar nossos filhos. Então, uma baratinha ali. uma forma da gente escudar é a gente ficar atento, gente. Cuida, presta atenção no que o teu filho acessa de informação, quais os desenhos que ele assiste, que tipo de informação ele está acessando na internet, nos amigos, a escola, que tipo de orientação, que tipo de flecha aquela escola tá, porque é difícil não ter nenhuma, né? Que tipo de flecha aquela escola tá jogando e tá já pegando ali em tenra idade, envenenando teu filho com medo, com angústia, com raiva, com aflição, né? E protege, não é que ele protege assim, vou proteger, colocar o meu filho embaixo das alas e não vou querer que ele viva o mundo. A gente quer que ele viva o mundo e precisa viver o mundo. Porém, tem algumas coisas, e a gente vai ver isso, exemplos disso fartamente agora, na juventude, na adolescência, né? Essas coisas de ideologia de gênero. O que é essa ideologia de gênero, gente? É uma puta de uma flecha envenenada, né? Essa coisa do elo, delo, amigues, né? Tira da certidão de nascimento. Olha as leis que são flechas, né? Outro dia eu li, né, um deputado sei lá da onde, um parlamentar sei lá da onde, protocolando uma que vai virar lei, com o objetivo de virar lei depois. Esqueci o termo agora. Para tirar os termos pai e mãe da certidão de nascimento e colocar apenas responsáveis ou outro termo lá. Gente, olha a flecha envenenada que está aí, né? Daqui a pouco a criança, ela não pode mais... projeto de lei, PL. Valeu. Ô, irmão! Valeu, Jorjão. Daqui a pouco a criança vai nascer, gente, ela não pode mais ter o direito de ter um pai e uma mãe dentro da cabeça desse ser que, nitidamente, isso não é julgamento, isso é uma constatação de um fato, que nitidamente serve à agenda das trevas. Um outro lá, sei lá, acho que foi o namorado da Fátima Bernardes ou um amigo dele lá, não lembro mais desse vídeo que eu recebi, que queria legitimizar o casamento entre pais e filhos. Gente, olha... Não, vocês não entenderam errado. É isso mesmo. Tem um parlamentar, sei lá da onde, eu acho que é esse infeliz aí, ou não sei se ou se eu confundi, foi uma outra coisa que eu li dele, não sei. Eu sei que eu recebi esse vídeo, alguém lá mostrando um projeto de lei de um parlamentar que queria legitimizar o casamento entre um pai e uma filha, entre uma mãe e um filho. Porque isso é a expressão absoluta do amor. Olha o nível de envenenamento que a sociedade está submetida. Isso é uma puta flecha.
E sim, vai ter gente que vai dizer assim, o que tem de errado nisso? O que tem de errado de um pai casar com uma filha? De uma mãe casar com um filho? E daqui a pouco vão dizer que pai e filho, e mãe e filha também está tudo certo? Se é que isso já não estava na lei, no projeto de lei. E gente, essas pessoas que olham para isso e não se espantam com isso, elas estão num nível de envenenamento já muito alto. E essas coisas não espantam mais. E a gente vai ver isso agora com as coisas um pouquinho menos esdrúxulas, mas tão venenosas quanto, né? As picadas, que estão causando uma devastação na saúde das pessoas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que mal que tem nisso? Que pode? Ela já tomou da varíola, da rubéola, do sarampo, da meningite, mas é só mais uma vacina. Não parar para pensar nisso, no mínimo, não parar para pensar, para questionar e, como eu coloquei no meu post de hoje lá, e se você conseguir constatar o óbvio e não gritar, é porque já existe um nível de envenenamento alto aí. Então, gente, isso é exército do Cristo, tá? Exército do Cristo não é aquela a gente ficar o dia inteiro num ashram. Isso também faz parte. Isso também faz parte. Isso é fundamental para que a gente tenha força, estrutura para fazer o que a gente tem que fazer, para ir para a linha de frente, para ir para a frente de batalha. Mas não é ficar lá o tempo todo. Não é ficar enchendo o tanque, a gasolina, o tanque do carro, enchendo, transbordar o tanque e não botar o carro para andar. Tá? Tô na terceira pergunta ainda, tá? Agora eu vou para a segunda e depois para a primeira. Não, agora eu vou para a primeira e depois para a segunda. Vou nessa ordem. Então a terceira pergunta que eu finalizei agora é o que se espera desse exército? O que se espera desse povo, do exército do Cristo? A primeira é, quem são? Quem são essas pessoas? Gente, agora é a hora de desmistificar. Não são seres especiais. Não são seres escolhidos que Deus olhou lá e falou assim, nossa, aquele ali é legal, né? Ele é mais puro, ele é mais inteligente, ele tem uma oratória melhor, ou ele é mais bonito, ele tem os olhos... Não. Esquece isso. Não existe um grupo de seres especiais denominados Exército do Cristo. O que existe... Quem são essas pessoas? São almas que em algum ponto da sua caminhada se voluntariaram para um projeto, para o estabelecimento de um plano, de uma agenda da luz, que é uma agenda de transição planetária, de um plano de trevas, de um planeta regido e manipulado e controlado pelas trevas, para um planeta regido pela luz. Esses são esse é o exército do Cristo. Se a gente for falar em termos históricos, teve um marco disso, o marco desse exército do Cristo foi os 144 mil as 144 mil almas lá na montanha de Cafarnaum, onde Cristo entregou várias palavras proféticas, vários ensinamentos, o Sermão da Montanha, o Pai Nosso, na língua original, que a gente já fez e vai fazer de novo, lá no final. E ali tinham 144 mil almas que foram iniciadas, que se voluntariaram para estar ali. Não se voluntariaram, vamos ampliar o quadro, tá? Não era na realidade lá de Israel, Palestina, Egito, rolou um memorando lá, um mural, quem quer ser voluntário para ser aqui, para vir lá ouvir o Cristo falar e entrar no exército dele. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de almas que já vinham num processo de evolução há milhares de anos, que escolheram nascer naquela época do Cristo para se conectar com a mensagem dele e para dali por diante serem representantes dele na Terra. Essas almas, essas 144 mil almas,
se tornaram, sei lá, o termo que a gente pode usar, os iniciados em primeiro grau, vamos chamar assim. São as pessoas que receberam a iniciação diretamente do mestre, tá? Essas 144 mil almas continuaram o seu processo de evolução, morreram, renasceram em outra cultura, em outros continentes, em outro contexto social, em outro país com outra língua, e a semente, o propósito, o compromisso firmado lá na montanha de Cafarnaum continuou com a evolução daquela alma. E aí, essas almas, essas 144 mil, tinham a incumbência de iniciar outras 144. Não 144 mil, outras 144. Faz aquele desenho da mandala, aquelas mandalas com aquela PG, sabe? Projeção geométrica. Então tem 144 mil aqui. Imagina 144 mil bolinhas, uma do lado da outra, num plano horizontal. E de cada bolinha dessa saísse 144 risquinhos e fosse feita uma bolinha. Então, cada 144 mil iniciou outros 144. Se a gente for fazer essa somatória, vai dar algo em torno, eu já fiz esse cálculo algumas vezes, sempre esqueço, eu sempre peço para alguém calcular e jogar o número aí para nós. Algo em torno de 20 milhões de seres humanos, né? Nara, você é uma delas. Todos nós aqui somos uma dessas almas. Se não foi um iniciado direto, é um iniciado em primeiro grau, é um iniciado em segundo grau. Caso contrário, nós não estaríamos aqui nessa live. Nós não teríamos o anseio, nós não teríamos essa conexão com a energia crística que nós temos. Tá? Todo aquele que se sente conectado... E, gente, quando eu falo de se sentir conectado, eu não estou falando de religião. Você não precisa ser religioso. Você não precisa ser católico, evangélico, protestante. Você não precisa ser nada disso. O cristão é aquele que compactua, que comunga da ideia, da energia e da consciência crística. E procura seguir os ensinamentos do mestre e pregar os ensinamentos do mestre para os seus. Para aqueles que estão em sua volta. Esse é o cristão. Não é o cara que vai na igreja todo domingo. Embora muitos que vão na igreja domingo são cristãos. Mas nem todos que vão lá são cristãos. Dá para entender a diferença? Então, não passa necessariamente... Porque, gente, o cristianismo não existia antes da vida de Cristo. Ele foi existir um tempo depois da morte de Cristo. O cristianismo institucional, as igrejas, né? Até então existia uma ideia. Cristão era aquele que seguia essa ideia e continua sendo. O cristão é aquele que se conecta com o Cristo. O budista não é um ser que frequenta um templo budista e fica lá cantando o mantra o dia inteiro. É aquele que se conecta com a ideia, com a ideologia pregada por Siddhartha Gautama, o Buda, o que se tornou búdico. Ou o cristão é aquele que se conecta e segue a ideologia pregada por Yeshua Ben, Yosef, Yeshua Ben, Pandira, que se tornou o Cristo ou iluminado. Então o Buda e o Cristo não são um ser físico, eles são condições de consciência que foram alcançadas por esses seres. E cristão é todo aquele que se conecta com essa ideia e procura, de certa forma, segui-la e pregá-la para os seus, e expandir isso para os seus. Esses são esses são o exército do Cristo. Alguém faz o cálculo aí para mim? 144 mil vezes 144 e coloca aqui. Gente, eu não entro numa igreja faz muito tempo. Não sei quanto tempo. Nem numa igreja católica, nem numa igreja evangélica, nenhuma igreja. Mas eu nunca me senti tão conectado com o Cristo como eu me sinto hoje. Nenhuma igreja, nenhuma missa me deu uma sensação de comunhão, de conexão com o Mestre que eu tenho nos meus contatos com Ele. Principalmente quando eu tenho, quando a gente forma egrégora
em grupo, em curso. Quem já fez curso comigo aqui, quem já fez... falando nisso, eu vou fazer uma alquimia pessoal online, decidi hoje isso, tá? No final de semana, acho que é sábado 16 de abril, tá? Alquimia pessoal online. Quem quiser informações, manda direct aí depois, que eu encaminho pra Jaque e ela manda as informações para vocês, tá? É um dia inteiro a gente falando sobre isso e aprendendo ferramentas para a expansão dessa energia, desse campo, né? Que tem tudo a ver com a energia crística que a gente está falando aqui, tá? Então, gente, para ser cristão não precisa estar numa religião, não precisa estar lá, embora você possa. Eu não tenho problema nenhum com nenhuma religião hoje em dia, né? Ó, a Marisa fez aqui, ó. Oi, Marisa. 20.736.000 almas. Ô, Julia. Puta, uma galera que eu não falava há tempo, hein? Estão aqui hoje. Massa, legal. É bom ver vocês, tá? Então, gente, você não precisa ser cristão, você não precisa ser evangélico, você não precisa ser protestante, você não precisa ser nada, embora você possa. É um estado, um estado de consciência, é um estado de ser, é um estado de coexistir, de pensar, de funcionar no mundo. E não é exigido de você, para ser um soldado do Cristo, que você seja perfeito. Essa é uma outra coisa que afasta muito as pessoas daquilo que elas precisam fazer. Não é exigido de você altos níveis de perfeição. Você só precisa ter doação e comprometimento com aquilo que você faz. Como eu falei lá atrás, eu tenho um monte de coisa para melhorar, um monte de coisa para entender, um monte de coisa para curar. Meus processos emocionais, mentais, coisas minhas, Fernando, dessa vida, de vidas passadas, coisas de família, tudo que todo mundo tem. Mas isso não me impede de fazer o que eu sei que eu posso fazer, o que eu sei que eu posso entregar para as pessoas. E quando você se deparar com alguém que trabalha expansão da consciência, com espiritualidade, com caminho evolutivo, e vier com um papo de eu já estou aqui perfeito, eu não tenho nada para trabalhar, não preciso falar nada, né? No mínimo, desconfie. Eu sairia correndo pro outro lado, mas no mínimo desconfie, tá? Ou aquela pessoa que fala assim, gente, esses dias eu até tava com uma galera, falei sobre isso. Quando eu tinha ego, eu falava isso. Nossa, quando eu tinha ego, quando eu julgava, outro dia eu vi alguém falar assim, quando eu julgava, gente do céu, a gente julga dormindo, gente. A gente julga no sonho. O julgamento é uma das flechas que a gente já foi flechado desde da mais tenra idade, e isso está no nosso sistema de crença, de funcionamento. A gente não vai se livrar disso tão cedo. Enquanto a gente estiver aqui nesse plano de dualidade, nesse plano de bem e mal, de alto e baixo, de feio e bonito, gente, a gente não vai se livrar disso. Então, assim, papos como quando eu tinha ego, quando eu julgava, quando eu isso, quando eu aquilo, e agora, né, como eu já escalei tantos degraus na escala evolutiva, e agora eu tenho essa posição, é como se a pessoa colocasse em si mesma uma insígnia, né, de ser elevado, de ser de luz, né? Para, gente, para. Preguiça disso. Muita preguiça disso. Muito menos. A gente, sim, nós temos coisas muito legais, e se você for muito bom numa coisa, você não precisa também entrar no outro lado xarope, que é aquela falsa modéstia. O cara é um puta no orador, dizer assim, não, eu não sei falar em público, não, eu faço o que eu posso. Não, cara, se você é um puta orador, não seja desses falsos modestos, né? Essa coisa chata de... Cara, eu sou um bom orador, ponto. Eu sou um bom piloto de helicóptero? Não, vou dar com o helicóptero na primeira montanha que tiver. Vou jogar em cima de eu não sei. É algo que eu desconheço absolutamente. Mas aquilo que eu sou bom, aquilo que você é bom, não fica nessa viagem, que também é um puta ego. Também é um puta ego. Essa falsa modéstia, essa coisinha do... Cara, se tu é um bom confeiteiro, fala, eu sou bom pra caraca nisso. E
Dane-se a pessoa que quer te chamar de arrogante. Você está falando uma verdade. Tem um politicamente correto xarope demais, que a pessoa é boa em algo e ela não pode falar que ela é boa naquele algo. E isso não tem nada a ver com a humildade que o mestre pregou pra gente. Isso não tem nada a ver com ser humilde, com ser elegante. Não tem nada a ver. Isso é ser desonesto consigo mesmo e com o outro, é ser mentiroso. Tem uma onda chata demais, né? Que a gente não pode falar o óbvio. A gente não pode falar o óbvio. Eu tenho um grupo de amigos lá, o Paul tá aqui, meu irmão, que também tá lá naquele grupo, ó, acabou de... Sou bom em falar a real. É bom mesmo. O nosso grupo lá de brother, né? Pô. Gente, eu trabalhei com futebol 20 anos. E eu sou chato, eu gosto mesmo de incomodar. Então tem um grupo lá de 12, 13 caras, né? Que lá tem uns 3 ou 4 que trabalharam assim como eu com futebol durante muito tempo. E o grupo, 80% do tempo fala do quê? De futebol. Né? A temática do grupo é futebol. Aí eu, para incomodar, eu falo, eu deixo a galera falar lá, eu falo, não, mas não é assim que funciona, pum. Aí quando começa muito aquelas teorias de que no Brasil todo mundo é treinador de futebol, né? Todo mundo sabe escalar a seleção melhor do que ninguém. Aí eu falo, quer saber, pergunta pra mim, pro Carlão, pro Kibe, pro listo lá os 4 que trabalharam pra espizinhar. E a galera se sente ofendida, e alguns se sentem ofendidos mesmo. Porque, não, mas nossa, que empáfia falar que entende melhor. Gente, só o que faltava eu não entender. Eu trabalhei 20 anos com o negócio, se eu não conseguir entender desse negócio mais do que você que nunca trabalhou nisso, então eu sou muito ruim. Então eu sou muito fraco. Eu chegar para um cara que morou 10 anos, morou 10 anos na França, e ele não pode falar pra mim que ele fala francês melhor do que eu. Não, você tá se achando. Você tá se achando, cara. Você não é... Meu irmão, eu morei 10 anos na França e eu não posso falar que eu falo francês melhor do que você porque eu vou estar me achando. Mas é para aí que a coisa foi. Um grupo de maluco. Carlos é um hospício. Grupo de maluco. É mesmo. Aí eu gosto de chegar lá e dar uma pirada para tornar a coisa mais doida ainda, né? Eu e o Paul fizemos bastante isso. Então vamos lá. Quem são, gente? Quem são essa galera? Seres pessoas normais. Não são pessoas especiais. O exército do Cristo são pessoas normais. Pessoas que têm, sim, suas fraquezas, suas questões emocionais, mentais, espirituais, relacionamentos, seus problemas, suas demandas, mas que em algum ponto da trajetória... Ó, o Tiagão. O Tiagão também é outro louco que está sempre lá pirando também. Em algum ponto dessa nossa trajetória, a gente decidiu fazer esse trabalho. E estamos fazendo. Ponto. Simples assim. Do nosso jeito, um manco, o outro fanho. Do nosso jeito, do jeito que a gente pode. A gente faz esse trabalho acontecer. Né? Aonde essas pessoas, aonde esses seres estão? Aonde que os soldados do Cristo estão? Em todos os lugares. Alguns nas religiões, nas filosofias, nesses trabalhos de expansão de consciência, de espiritualidade, nas escolas, na saúde, no entretenimento, na arte, alguns na política, alguns na educação, alguns nas cozinhas dos restaurantes, no comércio, na indústria, na ciência, em todos os lugares. Por que é legal de a gente falar isso? Porque tem muita gente que acha, agora eu conectei, eu despertei para essa minha conexão com o Cristo agora em 2010, em 2015, e eu sou engenheiro, e eu gosto muito do que eu faço, mas agora eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que largar minha profissão, que é a que me dá sustento, que é a que me dá prosperidade, que é a que me dá satisfação, alegria. Eu tenho um senso de propósito aí, mas eu descobri que eu sou do exército do Cristo, eu sou um soldado do Cristo, então eu tenho que fazer, eu tenho que me mover para algo que represente isso. Não, você não tem. Os soldados do Cristo precisam estar em todos os lugares, nas academias, boa Rafa, no business,
André está falando aqui. Os soldados do Cristo precisam estar em todos os lugares, gente. Imagina se todos os soldados do Cristo que estão fazendo o seu trabalho lá na sua profissão, lá na sua família, no seu grupo de amigos, resolverem largar tudo e virar terapeuta, virar palestrante, virar ministrante de curso, porque ele descobriu que ele é um soldado do Cristo. Quem é que vai dominar as empresas? A saúde, a educação, a ciência, a política. Ó, o Márcio na marcenaria. Quem é que vai dominar esses lugares? Os trevosos, porque os soldados do Cristo resolveram sair fora. E uma pergunta que fazem bastante também. Tá, então existem os soldados do Cristo e existem os soldados do outro lado lá das trevas. E quem não é nenhum nem outro? A pessoa necessariamente tem que ser um soldado do Cristo ou um soldado da treva? Não. Existe um mar de pessoas desavisadas que ora por desconhecimento, por distração, servem a um ou ao outro exército. Vamos entender essa lógica, como é que ela funciona. O exército da treva se alimenta do ancoramento de uma determinada frequência. Qual é a frequência que esse exército procura ancorar no planeta e na população? Medo, culpa, ódio, raiva, julgamento, segregação, e tudo que não presta, tudo que é de baixa frequência. O exército da treva procura ancorar isso. E o exército da luz procura ancorar o quê? A alta frequência, consciência, gratidão, liberdade. Liberdade, marca essa palavra. Isso é uma diferença crucial entre esses dois exércitos. Tudo aquilo que é imposto, você vai ter que, senão você não pode trabalhar, senão você não pode passar o pedágio, você não pode viajar, você não pode embarcar no avião, você não pode entrar no restaurante. Tudo o que é imposto tem origem aqui, na treva. E tudo o que propõe, sugere e deixa a pessoa livre para escolher o que ela quer fazer, é de origem de luz. A liberdade é uma das diferenças mais gritantes, gente, de atuação desses dois exércitos, tá? Ok. E essa galera que não é um trabalhador efetivo, um soldado efetivo, nem da treva, nem da luz, elas servem ora a treva e ora a luz. Como, Fernando, que isso acontece? Quando o seu Joaquim, que ele não é um trabalhador ativo de nenhuma das duas falanges, quando ele está vibrando em raiva, em ódio, em julgamento, em falta, em carência, em vitimismo, ele está ancorando o quê? A frequência que qual dos dois exércitos precisa? O da treva. Naquele momento, naquele dia em que o seu Joaquim está vibrando daquela forma, ele está servindo, sim, a agenda da treva. E cada vez que a gente vibra nessas baixas frequências, de certa forma nós estamos dando alimento para essa agenda trevosa. E quando esse mesmo seu Joaquim, que não é um trabalhador ativo nem da treva e nem da luz, ele está com a vibração lá em cima, ele está vibrando alegria, paz, amorosidade, gratidão, alta frequência, gentileza, educação, amor, prosperidade, abundância, ele está ancorando o que a equipe da luz, o exército da luz precisa que seja ancorado. E naquele dia ele está sendo um servidor da treva, da luz, porque ele está alimentando o exército da luz e a frequência da quinta dimensão que nós precisamos estabelecer aqui. É isso, tá? É isso que acontece. Esse é o cenário que a gente está vivendo. Então, aonde estão os soldados do Cristo? Em todos os lugares. Aonde estão os soldados da treva? Em todos os lugares. Em todos os segmentos você vai ver representantes das duas falanges, da falange da luz e da falange das trevas, em todos os segmentos. Qual é a diferença? Com o passar do tempo, com
o plano de expansão da luz, o plano de detenção da agenda trevosa que uns seres abnegados aí estão fazendo, servindo de escudo, né, para conter o avanço da treva e permitir o avanço da luz, o que está acontecendo? Em algum momento, décadas atrás, até o início desse milênio, todos os segmentos tinham muito mais representantes das trevas ou seres desavisados que atendiam aos anseios da treva. E agora, com esse giro de botão que está acontecendo, com esse despertar em massa que está acontecendo, gente, o que está acontecendo no planeta tem uma cara feia, tem, mas é maravilhoso o que está acontecendo. É maravilhoso o que está acontecendo. Ah, Fernando, é maravilhoso a guerra? Não estou falando isso. É maravilhoso uma pandemia que matou milhares de pessoas, milhões, não sei. Não estou falando disso. Eu estou falando que o processo de despertar em massa que essas coisas estão desencadeando é maravilhoso. Pessoas que a gente não imaginava que iam falar sobre isso, se interessar sobre isso, estão se interessando sobre isso, sobre esses assuntos. Estão se voltando para esses temas. Estão questionando o que antes era inquestionável, era verdade absoluta. Antes, aquela emissora, que eu não gosto de falar nem o nome dela, que eu citei lá no início da live, eu não sei se foi nessa ou se foi naquela outra que caiu, o que essa emissora falava era verdade absoluta. A gente literalmente levava flechadas deles, com flechas envenenadas, o tempo inteiro, e a gente fazia assim, ó, vem, me flecha mais, me flecha mais. A gente pedia as flechadas. Hoje, gente, o que caiu de audiência desses seres e de todos aqueles que servem essa agenda, por quê? Porque a população acordou, porque a humanidade está despertando, ninguém mais cai nesses contos. O que está acontecendo lá no leste europeu, gente, é mais uma coisa que estão tentando, são mais e mais saraivada de flechas envenenadas que querem espetar na gente. Mais e mais. Tem gente morrendo? Tem gente sofrendo? Tem. Mas a história não é como ela é contada. Essa flecha que vem desses representantes das trevas, essas flechas estão completamente envenenadas para garantir o avanço da agenda das trevas. Então, não deixe que essa agenda avance. Não deixe que ela avance sobre você. Não deixe que ela avance sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre seus sobrinhos, sobre seus alunos, sobre as pessoas que você gosta, sobre as pessoas que você ama. Escuda essas pessoas, protege essas pessoas. E se alguém já foi envenenado e você percebe que você tem uma abertura ali para reverter, para ser antídoto daquele veneno, faça esse trabalho. Isso é ser um soldado do Cristo. Isso é eliminar os efeitos da treva no planeta e fazer expandir os efeitos da luz. É simples, na verdade. Não é um trabalho que requer um grau de espiritualidade, de consciência, de conhecimento específico, acadêmico, filosófico. Não. Só requer dessa pessoa uma coisa: vontade. Sentiu conexão com essa agenda da luz, com o propósito do nosso mestre, que é estabelecer o plano de quinta dimensão, o plano de luz no planeta. Sente conexão com isso, faz isso do teu jeito, sendo luz, ancorando luz. Lembra das duas formas que eu passei lá, de forma passiva e de forma ativa. Sendo uma pessoa que leva a luz, que leva a cura, que leva melhoramento, que levanta a autoestima, que gera benefício para as pessoas, físicos, emocionais, mentais, espirituais, para o meio que te cerca. Esclarecendo as pessoas, levando lucidez para as pessoas que estão totalmente acobertadas pelas névoas da ignorância que essas flechadas nos causam. É isso, é simples. Não precisa nem... tem muito trabalhador da luz, tem muito soldado do Cristo que não sabe ler e escrever. Tá sim, de soldados do Cristo que não sabem nem ler e escrever, que são totalmente analfabetos, mas que fazem o trabalho de expansão da energia e da consciência crística como nenhum catedrático pode imaginar e sonhar em fazer.
Justamente porque esse ser, esse trabalhador, ele é desprovido do ego. Ele é desprovido do ego, que é uma das piores barreiras para que esse trabalho seja manifestado. Bom, 60 minutos de live, mais o tanto da outra lá, já deu 1 hora e tanto. A outra eu não deixei gravada, tá? Porque ficou muito pequenininha. Eu procurei fazer essa começando lá da linha de raciocínio de novo. Então, trabalhador do Cristo, sim, você é um trabalhador, uma trabalhadora do Cristo. Você é um membro, é um soldado do exército do Cristo. Ninguém que está aqui não é. Não há uma pessoa que esteja aqui nessa live que se conecta com esse tipo de assunto que não seja. Por mais que não tenha essa pegada religiosa, não precisa. Já foi falado aqui. Não precisa. É alguém que é conectado com a energia da lucidez, da verdade, do esclarecimento. É alguém que faz isso no seu dia a dia, do seu jeito, da sua forma. Trabalhador da luz, soldado do Cristo. É uma honra servir e lutar do teu lado. É uma honra para mim servir e lutar ao lado de cada um de vocês. Eu luto com as minhas ferramentas, com os meus dons, com o meu expertise, né? Acho que é isso que se fala, essa palavra. E cada um lute com o seu. Cada um lute com o seu. Tá bom? Mas lute. Não se aquiete. Contenha o avanço da treva. Nós estamos próximos. Próximo, quando eu digo, não é amanhã, semana que vem. Mas nós estamos próximos de ver o plano de luz sendo estabelecido na Terra. E é por isso que está existindo é por isso que a treva está agonizando tanto, né? Tudo que a gente viu nos últimos 2 anos e essa nova flecha venenosa, essa nova distração que está agora tomando conta dos noticiários, é parte dessa revolta, desse esperneio de quem teve no controle durante milhares de anos e está vendo o controle esvair entre os seus dedos. Tá? Então é o que está acontecendo. Em breve, em 2 décadas, já em 2030 a gente já vai ver, daqui a 8 anos a gente já vai ver uma diferença muito grande nisso. O olho do furacão nós estamos vivendo agora. Em 2026, 2027 começa a aliviar um pouco e em 2030 a gente já vai ter um outro cenário. Em 2040, e a gente vai estar aqui ainda para ver isso. 2050 a gente vai estar já com esse novo plano de luz muito mais presente na Terra. E nós vamos desfrutar de tudo isso. E nós que fizemos cada um o seu trabalho do seu jeito, não importa se foi para 1, para 2, para 5, para 10, para 150 ou para 1.500 pessoas, cada um que fez e que plantou e que mudou e que conseguiu implantar a energia e a consciência crística em alguém, vai ter uma puta sensação de bem-estar lá quando chegar essa época, dizer assim, eu participei disso. E mesmo que você for embora desse plano e estiver já no outro plano, você vai olhar de onde você estiver e vai dizer assim, eu participei daquilo. E talvez você volte para usufruir numa nova personalidade esse mundo de luz e amor que você mesmo em outra vestimenta carnal ajudou a construir. Não é maravilhoso isso? Fantástico, né? Então, gratidão a todos que estiveram aqui. Agora nós vamos fazer o nosso ancoramento, tá? Vai levar de 5 a 10 minutos, tá, gente? Eu fiquei com aquela posição de joelhos aqui, eu tô todo... caraca. Deixa eu virar aqui, mudar minha posição. Quem quiser 1 minutinho lá, tomar uma aguinha, se quiser dar uma diminuída na luz de onde você está. Por que a gente, às vezes, em trabalhos assim, a gente pede para diminuir a luz do local? Porque, Nara, melhorou a emanação de vocês. A cabeça passou a dor. Acho que aquela energia quando a gente ancora lá no início, né? A gente pede para diminuir um pouco a luz por causa dos estímulos visuais, né? Embora a gente peça para fechar os olhos, mas o próprio ambiente, claro, ele te leva para um certo grau de distração, né? Então, quando você elimina esses estímulos, você consegue estar mais presente, né?
Por isso que os trabalhos, os desdobramentos, as coisas mais, às vezes, mais fortes e significativas que a gente passa, geralmente são em ambientes, num centro espírita, né? Quem está acostumado aí a frequentar centro espírita. Na hora da mesa, né? Os médios diminuem muito a luz do ambiente, né? Que é para eliminar também um dos motivos para eliminar essas distrações externas e para tornar um ambiente mais propício para o recebimento de mensagens e de presenças, né? Tá bom? Vai ficar gravado assim, amada. Então vamos lá, gente. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar vou tirar do suporte aqui um pouquinho. Ó, ali, esse aqui é uma das faixas, tá? Já que eu vi que tu tá presente aí agora, manda para mim se tu não mandou ainda no meu WhatsApp. O link do Jesus Alegria dos Homens aí eu vou colar na legenda lá quando eu for postar a live, tá? Só um pouquinho, gente. Eu não sei onde é que tá. Eu peguei o controle e botei aqui do lado, mas eu acho que eu botei lá em cima da mesa da cozinha. Só um pouquinho, tá? Pronto. Então eu peço que vocês criem um ambiente bem harmonioso, bem tranquilo. Se quiserem diminuir um pouco a luz do ambiente, se quiserem colocar uma vela, coloquem. Se quiserem acender um incenso, fiquem à vontade. A vela é um objeto, é uma abertura de portal, né? Sempre que acenderem uma vela, determinem um objetivo para isso, principalmente se a vela for branca, tá? A vela branca abre portais, então às vezes a gente acende uma vela branca em casa porque a gente acha legal, né? Toda vela branca, principalmente a branca, ela abre um portal, tá? Ela abre um portal para a entrada de energias. Se tiver tudo ótimo na tua casa, no entorno, não vai ter problema, mas você pode abrir um portal num ambiente que não esteja muito propício para isso, e aí você cria um problema na sua casa que não existia antes da abertura desse portal, tá? Então, isso, como é que se elimina isso? Determinando um objetivo. Essa vela está sendo acendida para esse fim específico. Tutum, 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 tutum. No caso agora, para ancoramento da energia crística. Ponto. Simples assim, tá? Deixa eu me ajeitar mais aqui. Então, aí cada vela de cores diferentes tem um propósito. Pode ser sim, nada. Pode ser uma azul, tá? Tem um propósito. Isso eu falo bastante no Alquimia Pessoal, tá, gente? Lembrando que vai ter um online dia 16 de abril, tá? No sábado. Bom, vamos lá. Fechem os olhos. Eu vou colocar a música Jesus, Alegria dos Homens. Aí eu vou conduzir uma meditação rápida. E no final eu faço o Pai Nosso em aramaico. Quando eu fizer o Pai Nosso em aramaico, é o final do nosso trabalho, tá?
Respira profundamente. Traz a presença do Mestre. Ancora a presença do Mestre através da frequência, da alta frequência sonora dessa música que acabamos de ouvir. Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach. Ancora a frequência do Mestre através da luz amarelo-dourada, a luz da sabedoria, a energia de Atom, a grande vida que emana do coração do Mestre. Cria a sua imagem mental, essa luz amarelo-dourada, entrando no alto da tua cabeça, preenchendo todo o teu corpo físico, todo o teu sistema de corpos. A cada inspiração, essa luz amarelo-dourada percorre cada centímetro do teu corpo físico, preenchendo cada uma das tuas células, moléculas, tecidos, órgãos, aparelhos, sistemas, ossos, músculos, cabelos, pele, dentes. Tudo que compõe o teu corpo físico agora está banhado da energia amarelo-dourada, a energia do Cristo, a alta frequência do Cristo. A frequência que harmoniza, que cura, que esclarece, que traz luz, que traz paz, que traz amor, que traz consciência. Inspira e a cada inspiração se deixe invadir e assimile mais e mais esse quantum de energia crística. E na expiração deixe que essa luz emane, exale de ti e preencha tudo e todos à tua volta, todo o teu ambiente, o cômodo onde você está, a sua casa, a sua família, seus filhos, seus pets, seus utensílios, suas roupas, tudo que te envolve, tudo que te cerca, tudo que te rodeia agora, nesse momento, as paredes da tua casa estão impregnadas dessa energia crística, dessa consciência crística que você assimila a cada inspiração e que você exala a cada expiração. Continue por alguns momentos enquanto eu conduzo a meditação, o ancoramento, praticando essa respiração, a inspiração que ancora, que assimila, e a expiração que exala, que emana e preenche tudo à sua volta com a energia do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta aberta, que ninguém jamais poderá fechar. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio, o meio e o fim. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Pai, ancora agora em todos os meus soldados a minha luz. Preenche agora cada um dos membros desse exército de luz no planeta Terra com as altas frequências do nosso reino, com a alta frequência de luz, de amor, de paz, de força, de consciência, de humildade e de posicionamento. Preenche essas pessoas com coragem, com clareza, com saúde, com energia, com força, para que cada um possa enfrentar suas batalhas pessoais e que mesmo com tantos desafios, mesmo em meio a tantos desafios pessoais de suas próprias vidas, eles possam fazer o trabalho de servidores da luz, o trabalho a que se proporam em algum ponto de suas caminhadas evolutivas. Pai, abençoa-os, cada um desses nossos irmãos,
Mãe, cubra com o teu manto sagrado e divino a cada um dos teus filhos, para que sejam curados de suas dores, para que sejam minimizadas suas angústias, suas tristezas, para que seus desafios sejam vencidos, para que suas feridas sejam curadas e para que estejam protegidos na batalha. Toda a honra e toda a glória ao Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Exércitos. Que o Sagrado Espírito Santo de Deus, Shekinah, se derrame sobre cada um de nós. Que a luz do Cristo preencha cada um de nós, em cada centímetro do nosso corpo físico e de todo o nosso sistema de corpos. E que nós sejamos os representantes fiéis, comprometidos, corajosos, puros de coração, como a criança que aceita os desígnios do Pai, que acredita fielmente nos comandos do seu Pai. Vinde a mim, as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Bem-vindos e bem-aventurados todos os que acreditam puramente, todos os que não duvidam, todos os que creem e todos os que avançam, comprometidos e corajosos, apesar de tantos desafios vivenciados. Força, soldado da luz. Força, soldado do Cristo. Você é um ser fundamental para o plano de transição que esse planeta atravessa. Muitas pessoas aqui nesse grupo ainda desconfiam da sua força, da sua capacidade de mudar, de transformar vidas, de elevar consciências, de expandir consciências. Muitas pessoas acham ainda, aqui nesse grupo, que a sua atuação não faz diferença. Você está enganado. A sua atuação já transformou almas e continuará transformando. À medida que você se colocar corajosamente, comprometidamente, à medida que você corajosamente tomar de volta a sua espada e o seu escudo e dar o seu grito de guerra, se apropriar do seu lugar nesse grande exército de luz. Você tem um lugar cativo nesse exército. Reverencie-o. Se aproprie dele. Reivindique ele. Não abra mão do seu lugar nesse exército. Você é importante, você é fundamental. Cada um de nós aqui somos fundamentais. Somos um elo de uma gigantesca corrente. Cada elo está atado um ao outro. Todos nós estamos atados uns aos outros, fazendo um gigantesco trabalho que não vai aparecer nas mídias, nas TVs. É uma revolução silenciosa, uma revolução da consciência, uma revolução crística que todos nós estamos proporcionando juntos. Coragem, força, poder, fé, humildade, guerreiro do Cristo. Sinta agora essa energia amarelo-dourada já fazer parte de todo o teu sistema. Ela agora é parte de você, você não pode mais se apartar dela.
ela é a sua própria essência. Nutra todos os dias, pelo menos por alguns minutos, através de alguma ferramenta visual, sonora, oração, mantra, contemplando o sol, essa energia, essa consciência crística. Essa é a nutrição que você, soldado do Cristo, precisa para fazer o seu trabalho, para vencer as suas lutas e para fazer a diferença na luta coletiva, no estabelecimento do plano de luz no planeta Terra. Gratidão, gratidão, gratidão pelo seu trabalho. Abvund Bashimai, Netkade Shimach, Tei Malkutach, Nervoeit Subiana Raikana, de Bashimaya Ach, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Halben Wartahen, Raikana Daf Anan Shuahan Hayuben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsam Imbesha, Metode la Re Malkuta, Wahaila Wateshburkta, Lahalan Naumin. Amém. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, galera. Gratidão, irmãos. Gratidão, família. 84 minutos. Eu falo, né, gente? Meu Deus do céu. Ô, Chinesinho, você tá aí, brother? Irmão, gratidão. Vários brotherzaço hoje aqui, né? Acho que o Filipão tá aí também. Acho que o Paulo entrou. O Filipão tá aí, entrou agora também. Pô, o Tiagão. A galera resolveu aparecer. Galera, gratidão. Gratidão, gratidão. Seguimos no nosso trabalho. Seguimos na nossa pegada. Que nada nos desanime, que nada nos faça desistir daquilo que nós mesmos nos comprometemos, né? E para que a gente não desista, para que a gente não se enfraqueça perante tantos desafios, esses ancoramentos são fundamentais, tá? Beijo no coração de todos. Eu falei 2 vezes sobre o Alquimia Pessoal, né? Que vai ter dia 16 de abril, online. Então, quem tiver interesse aí, pede informação no direct. E eu vou fazer um fluxoterapia em abril em Porto Alegre, tá? Pessoal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que está sempre me pedindo aí quando que vai ter. 23 e 24 de abril em Porto Alegre, tá? É uma formação, né? Isso não é um curso, é uma formação para terapeutas, né? É uma formação onde eu passo um final de semana inteiro embasando. No sábado eu passo embasando o universo da cura, o universo das energias, dos ancoramentos, das trocas, tudo que abrange esse universo terapêutico. E aí no domingo a gente vai para prática, é prática. Na segunda-feira você está apto a atender como um terapeuta, tá? Com certificação dos órgãos competentes, tudo aquilo que rege aí a 3D, né? O mundo da terceira dimensão. E é isso, tá? 23 e 24 em Porto Alegre, formação fluxoterapeutas, tá bom?
Beijo no coração de todos. E até... Tô meio zureta. Eu fico meio zureta quando eu faço essas conexões com a energia do Cristo. Beijo no coração e até semana que vem, tá? Estamos aqui no dia a dia. Semana que vem, quarta-feira, nós estamos de novo aí com o nosso papo de quarta às 20 horas, tá? Beijo, galera, gratidão. Tamo junto, somos família, somos soldados, somos parte desse grande exército. Beijo, amo vocês.